Graça e paz, irmãos. Manhã com friozinho, né? Mas o Senhor, que o Espírito Santo aqueça os nossos corações com a palavra. Eu quero convidar você a ler. Nós temos no boletim a visão da nossa comunidade, mas eu tenho aqui no telão também. Quero que você leia comigo. Conhecer pessoalmente a Cristo crucificado e fazê-lo conhecido em todo lugar através da amorosa graça do Pai. Para treinamento foi bom, né? Vamos ler de novo? Todo mundo junto? Conhecer pessoalmente a Cristo crucificado e fazê-lo conhecido em todo lugar através da amorosa graça do Pai. Então, que o Senhor use cada um de nós para anunciar esse Evangelho da Graça. Nós acabamos de ver aqui 30 milhões de pessoas, né? E desses aí, a maioria precisa de ouvir esse Evangelho da Graça. Então, que o Senhor use cada um de nós. Às vezes nós não precisamos de estar lá na África, mas aonde nós estivermos, nós podemos contribuir. Seja com a oração, seja com valores financeiros, mas que o Senhor nos use nesse ministério. Esta manhã nós vamos meditar sobre o tema santificação. E creio que é impossível falar de santificação sem falar da graça, sem falar do Evangelho. E o Evangelho é morte e ressurreição de Cristo. Nós não temos outra mensagem para pregar. Porque a obra que Cristo fez na cruz é que muda o coração do homem. A obra que Cristo fez nas nossas vidas é que pode nos levar a uma vida de santificação. Alguém já disse que a santificação é a justificação sendo levada a sério. Não sei quem disse isso, mas se você souber depois, informe a gente. A santificação, olha bem, é a justificação sendo levada a sério. A obra de Cristo não parou na cruz, né? Ele ressuscitou e nos deu da sua própria vida para que nós pudéssemos viver em santidade, andar em santidade. Isso, gente, é por meio da graça. A graça é que vai favorecer tudo isso. Quero que você pegue o seu boletim. Você que está nos acompanhando também em casa, pode baixar o boletim para acompanhar a leitura. Vamos ler junto esse texto de João 1,16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Vamos orar? Paizinho querido, nós somos gratos porque podemos estar aqui no privilégio, Senhor, de louvar, de te adorar e de ouvir a tua palavra. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração nesta manhã, para que nós sejamos, Senhor, motivados a levar esse Evangelho da Graça em todos os lugares aonde estivermos. Seja com palavras, seja com atitudes, no nosso modo de agir, que o Senhor faça isso para que Cristo receba toda a glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o boletim, então? A maior demonstração do amor, misericórdia e graça de Deus para com a humanidade foi manifestada na pessoa de Jesus. A encarnação do Verbo foi a maior humilhação de Cristo. E a crucificação foi a maior humilhação de Jesus. Você já parou para pensar nisso? O Deus da glória veio aqui se humilhar para resgatar pessoas como nós. Você pode até pensar assim, mas eu sou uma boa pessoa, né? Mas o Senhor conhece o nosso coração. Se Ele não mudar esse coração aqui, aquilo que nós fazemos aqui não vale nada. A Bíblia chama isso de trapo de imundícia. Então só a obra de Cristo, só a graça é que pode nos tornar aceitáveis a Deus. A cruz foi o ponto mais baixo
e ao mesmo tempo o ponto mais alto no Calvário. A cruz foi o ponto mais baixo e ao mesmo tempo o ponto mais alto. No Calvário, Cristo Jesus depositou toda a sua confiança e demonstrou toda a sua obediência no Pai, a fim de resgatar o homem das garras do pecado. E isso só foi possível pela graça. É a graça de Deus que nos atrai. É a graça de Deus que nos leva a Cristo. E nós conhecemos várias definições, né, de graça. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece e nem tem condição de merecer. Graça é o que Deus fez por você e por mim para entrarmos no reino de Deus. Graça é favor imerecido. Então existem várias definições aí. Mas tem uma aqui no boletim que eu coloquei. Graça é a bondade misericordiosa de Deus por meio de Cristo, incluindo em sua morte e ressurreição pecadores como eu e você. Isso é graça, meu irmão. A nossa inclusão em Cristo. A graça entusiasma, capacita e fortalece a caminhada do cristão na santificação rumo à glorificação. Será que as pessoas têm percebido a vida de Cristo em nós? É para nós estarmos pensando. Será que as pessoas têm visto o Evangelho nas nossas vidas? Ou isso é apenas teoria? Será que as pessoas que trabalham conosco têm percebido que nós somos realmente regenerados? Será que quando nós falamos do Evangelho para as pessoas, elas veem aquilo que nós falamos, que nós vivemos também? Porque isso faz muita diferença, né? Não é o conhecer de ouvir falar, mas de ser. É isso que nós precisamos. Essa semana presenciei algo muito interessante. Uma pessoa ganhou uma Bíblia de estudo e ela ficou muito contente, muito feliz e depois comentando lá, falou assim que ela ficou até às 4 da manhã lendo a palavra. Até a esposa foi lá procurar o que estava acontecendo, né? Mas, meus irmãos, será que nós temos esse entusiasmo na leitura da palavra? Será que nós temos esse entusiasmo na oração? Será que nós gostamos de estar realmente na presença de Deus, nesse sentido de estar orando? Nós não saímos da presença de Deus, mas de nos deleitar nisso. Nós temos a reunião de oração aqui na quarta-feira, e é um tempo precioso. Mas são poucas pessoas que participam, por N motivos, né? Mas se você tiver a oportunidade, venha participar. É muito precioso estar aqui com os irmãos. Na comunhão, na oração. A igreja é isso, gente, é nós estarmos reunidos. Boletim: se não fosse a graça, estaríamos em condenação eterna, separados de Deus. E a separação veio por meio do pecado que entrou no mundo, devido à desobediência. Vamos ler junto esse texto de Romanos 5,19. Quando eu fiz o boletim, não tinha essa versão, eu tive que fazer uma tradução da Reina Valera, mas a King James também tem essa mesma versão. Vamos ler junto? Porque como pela desobediência de um homem, muitos foram constituídos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Olha aqui, meu irmão. Muitos serão constituídos justos. Esses serão constituídos justos aqui, não quer dizer que lá no final, como dizem alguns, né? Tudo vai dar certo. Deus é bom, Deus é amor, Deus é Deus de misericórdia, né? E no final tudo vai dar certo. Todo mundo vai ser salvo e beleza. Isso aqui não está falando de salvação universal. Aqui está falando de nós. Quando Paulo escreveu isso aqui, ele estava apontando para aqueles que viriam a crer. Infelizmente não vão ser todos que vão crer. Mas aqueles que o Pai elegeu em Cristo, esses vão crer. Alguns questionam, mas vocês ficam falando de eleição. Não é o nosso tema hoje? Gente, é doutrina bíblica. Então você tem que brigar com quem escreveu Bíblia. Não é com quem fala sobre isso. Eleição é bíblico.
Então, em Cristo nós somos eleitos. E em Cristo todos aqueles que foram eleitos, eles vão chegar ao conhecimento pela graça. E vão ser santificados. Esse é o projeto de Deus para todos nós. Para o boletim de novo, a manifestação da graça veio ao encontro da situação em que o pecado deixou o homem. E qual era essa situação nossa, meus irmãos? Qual era a sua situação antes de conhecer o Evangelho? Pecador. Mesmo não sabendo que era pecador, você era pecador, eu era pecador. Porque nós nascemos na iniquidade. E o pecado, ele faz parte da natureza do homem. Nós nascemos em iniquidade. E existe até um ditado, né, popular, eu também sou filho de Deus. Será? Todos que nascem são criaturas de Deus. E aqueles que o Senhor chama, esses sim, são filhos. E aqui eu vejo que nós temos o privilégio, né, de ser chamados filhos porque Deus nos alcançou. Isso é maravilhoso. E vamos ler Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha aí, meu irmão, a situação que nós estávamos. Mortos em delitos e pecados. Alguém já disse que nós estávamos no cemitério do pecado. Olha essa frase. Nós estávamos no cemitério de pecado e o Senhor foi lá e nos resgatou. E nos trouxe. Agora nós podemos estar diante do trono da graça, diante do Senhor. Nós sabemos agora que a oração que nós fazemos, ela está diante do Pai. Essas orações que foram feitas hoje aqui estão diante do Pai. Porque nós somos filhos. Ele nos ouve. Isso é maravilhoso. Deus é santo, santo, santo. O pecador não pode estar diante de Deus sem ser santificado. Todo pecado é contra Deus. Nós temos os pecados relacionais, né? Com a sociedade, com a família. Mas, meu irmão, pecados nós temos aqui entre nós, mas o pecado maior é contra Deus. E é não crer em Deus. Esse é o nosso problema. O homem natural é inimigo de Deus. Por mais que haja uma boa intenção ou esforço para tentar cumprir a lei de Deus, esses não são suficientes para alcançar a santidade digna de estar diante de Deus. Muitos aqui vieram da religião, assim como eu, e a gente se esforçava, né? A gente fazia o que podia, ia na igreja, né, Zé Manuel, lembra lá dos nossos acampamentos? A gente ia na igreja, participava e estava com os jovens, né, Júlio? Lembra disso também? Você também é da época. E o Wildo aqui. Então, nós fazíamos, a gente fazia o que podia, gente, mas dentro de nós havia uma raiz de pecado, que não era suficiente. Nós cantávamos, tocávamos, orávamos, mas isso não passava do teto. Agora, quando a graça vem e nos alcança, aí tudo muda, meu irmão. Aí o negócio muda. Aí agora nós sabemos, nós temos a plena convicção de que nós somos aceitos diante de Deus, mas pelos méritos de Cristo. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu deixo de fazer, mas é pelo que Cristo fez. Isso é graça, meu irmão. Isso é maravilhoso. E esse texto aqui de Hebreus 12:14, ele é muito interessante. Vamos ler junto? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha aí. Seguir a paz com todos, até nós podemos, né, nos esforçar para isso, até temos que fazer isso mesmo. Mas, meu irmão, sem santificação, nós não vamos ver a Deus. Depois nós vamos falar também do novo nascimento, que também não tem como ver a Deus sem novo nascimento. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E sem a santificação, ninguém verá a Deus. Percebe a importância desse assunto na vida do cristão, meu irmão? Santificação deve fazer parte da vida do cristão. Nós não podemos mais viver como vivíamos antes.
A graça alcança eleitos em Cristo para uma nova vida. Para isso que nós somos alcançados. Para vivermos diferente do mundo. Se nós não formos diferente, como é que nós vamos fazer diferença lá na África? Ou aqui em casa, no nosso lar, no nosso trabalho? Se a santificação não fizer parte da vida do cristão, o que as pessoas vão ver em nós? Ah, ele diz que é regenerado, mas ele pratica as mesmas coisas. Ele faz as mesmas coisas, ele usa o mesmo linguajar do mundo. Né? Coisa triste é você ver uma pessoa que confessa ser cristão e tem um linguajar chulo, podre. Porque a palavra torpe é podre. E tem muito cristão, mas todo mundo fala. Todo mundo fala, mas você não é do mundo. Nós não somos do mundo, meu irmão. Vida de santificação é vida de regenerado. Então, se você está vivendo no curso deste mundo, vá diante do Senhor. Senhor, eu preciso dessa mudança na minha vida. Eu não posso viver assim. Porque eu estou pecando contra Deus. Vamos ler aqui Efésios 4, 22 até o 24. Olha o que esse texto vai dizer sobre a maneira dos regenerados viverem. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Para que nós fomos criados, meu irmão? Para que nós somos regenerados? Para nos despir do velho homem. Então, se eu sou uma nova criatura, se eu confesso isso, como é que eu posso andar no curso deste mundo? Paulo vai dizer assim, não vos conformeis a esse mundo. O que é conformar? Quem faz pão aí? Você vai fazer o pão, o bolo, né? Conformar aquela massa à forma. Agora o cristão está vivendo no curso deste mundo, com os mesmos hábitos, com os mesmos deleites, com o mesmo linguajar, com as mesmas vestimentas. Está certo isso, meu irmão? Se você não concorda, brigue com a palavra de Deus, não sei o que estou dizendo. Tem mais um texto. Colossenses 2, 8 e 9. Vamos ler junto também? Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Olha esse texto, meu irmão. Não permitam que os outros vos escravizem. Quem está em Cristo não é escravo mais. Ele foi liberto. Agora, como é que nós podemos viver escravizado pelas coisas? Aqui fala das coisas espirituais deste mundo. As hostes espirituais estão aí tentando nos afastar, tentando nos tirar dos nossos propósitos. A gente encontra desculpa para tudo, né? Depois nós vamos falar de uns números aqui que você vai ficar espantado também. Vamos para o boletim de novo. Portanto, aquele que o Pai leva a Jesus Cristo é chamado para ser santo. Santo é separado, meu irmão. Nós somos chamados para ser separados deste mundo. Ah, então não posso mais comer, beber, dormir com o povo, não posso mandar na rua. Não é isso, meu irmão. A Bíblia fala que nós somos o quê? Sal e luz. Se o sal não salgar, para que serve? Quem vai fazer almoço aí, picanha no almoço, tem que ter um salzinho para dar o tempero. Se nós, regenerados, não damos tempero a esse mundo, se nós não somos o bom perfume de Cristo, ou quando as pessoas, nós vamos chegar numa rodinha lá, as pessoas, já vem aquele mal cheiroso. É assim? Se for assim, tem algo errado. E não é com a palavra de Deus, não.
Uma vez incluído em Cristo e santificado, é possível apresentar-se ao Pai pelos méritos de Cristo. O regenerado está no mundo, mas não pode se deixar iludir por suas armadilhas. Quantas vezes nós estamos sendo iludidos, meu irmão? Para pensar aí, se você não foi iludido essa semana. Precisava de ler a palavra. Domingo passado o pastor pregou tão bonito aqui, mexeu comigo. Falei, segunda-feira eu vou ler a Bíblia. Passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nem abriu. Tá que daí aquela história do garfo, né, que o pastor colocou dentro da Bíblia o garfo. Gente, será que nós temos prazer na lei do Senhor? Como diz o Salmo 1. Infelizmente, muitas vezes nós, como cristãos, nos deixamos ser contaminados com as coisas do mundo. Sabe por quê? Nós estamos cedendo às supostas vantagens oferecidas por ele. Então, gente, nem tudo aquilo que é normal ou comum para o mundo pode ser para o Filho de Deus. Já falamos, não vos conformeis com este mundo. Ah, mas todo mundo faz. Tem um trabalho maravilhoso que está sendo feito com o grupo de pais e adolescentes, que é esse livro aqui, Desconecte-se. Gente, aqui tem tanta coisa preciosa. Se você que é pai de adolescente, não participa ainda desse grupo, toda segunda-feira, pastor Maurício e a Luciana estão aqui com os pais. Os jovens, tem alguns jovens que cuidam desses adolescentes. Como é precioso esse momento que nós temos aqui. Tem alguns pais que participam aqui. Então, se você ainda não participa, venha participar conosco. E aqui traz umas coisas, gente. Eu vou até pegar aqui o... Você pode colocar aí, Rubio, o slide? Olha aqui, olha esses dados aqui. Pesquisas recentes indicam que os brasileiros estão em terceiro lugar entre todos os países do mundo quanto ao tempo de permanência na internet. Mais de 9 horas, gente. Agora vamos fazer os cálculos aqui. Isso aqui é uma pesquisa, tá? Se você não acredita em pesquisa, tudo bem. De 9 a 10 horas você tem locomoção, trabalho, né? Esse tipo de coisa. Mas de 6 a 8 horas dormindo, né? Pelo menos 6 horas a gente precisa dormir. E de 9 a 10 na internet. Quanto que dá a soma aqui? 24 horas. Espera um pouquinho. Essas contas não batem. Né? Não bate, não tem condições disso aqui. Tá, isso aqui está tudo errado. Então vamos recalcular. Vai lá, Rubem. Vamos dizer que você tenha 8 horas, você trabalha 6 horas e você tem aí 1 hora e pouco de locomoção. Vamos calcular 8 horas. Vamos dizer que você tem aí 7 horas dormindo e você gasta só... Não, eu não gasto 9, eu gasto só 4. Só 4 horas na internet. Quanto que dá isso aqui? 19 horas. Sobra 6 horas. Ah, não, mas eu gasto só 2 horas. Tá bom, faz a conta que você quiser, meu irmão. Mas aí, qual o tempo que você tem para se alimentar, exercício físico, convivência no lar, amigos, atividades sociais, eclesiásticas? Quanto tempo sobra para essas coisas aqui? 6 horas, né? 7, 8, que sobre 10, tá bom? Agora vamos fazer a outra. E tempo para comunhão? E aí? E tempo para oração, meu irmão? Porque é fácil você ficar 40 minutos lá no Facebook ou mandando mensagem no WhatsApp, né? Agora dobra o teu joelho e fica 40 minutos aqui, orando. O pastor Eric fez aqui na quarta-feira, silêncio, nós oramos, né, em silêncio. Aí depois perguntou no final, quanto tempo vocês acham que nós ficamos orando? Gente, foi uma eternidade. 5 minutos, em silêncio. 5 minutos. Quanto tempo nós investimos nesse relacionamento com Deus? Porque parece uma eternidade. Né? Então isso é para pensar. Isso aqui tem tudo a ver com vida de santificação. Nós precisamos nos desconectar deste mundo. Então depois você faz essas contas na tua casa aí, tá bom? Para você ver como a gente precisa
realmente parar para pensar nessa situação. Vamos para o boletim ainda. A conformação com o mundo é o contrário da santificação. Santificação é Cristo sendo formado dia a dia no cristão até ser totalmente parecido com Ele. Este é o desejo do Pai. Gente, santificação é um processo. Quando nós nascemos de novo, nós começamos essa caminhada de santificação. E vai terminar quando? Quando nós recebemos esse corpo glorificado. E depois disso nós vamos passar a eternidade conhecendo o Senhor ainda. Mas nós vamos estar livres do pecado. Livre desses pensamentos, dos dardos inflamados de Satanás. Quantas coisas, né? Durante a semana a gente é atacado. Por quê? Porque Satanás, as suas hostes, todos aqueles que estão sob o seu domínio, querem nos afastar da presença de Deus. Eles querem tirar nossa comunhão com Deus. Querem tirar nossa comunhão na comunidade. Querem tirar nossa comunhão na leitura da palavra. Quer tirar tempo na leitura da palavra. Eu quero conhecer a Deus. Todo domingo eu vou na igreja. Inclusive, eu teve uma falha aqui na igreja, desculpa eu falar em público, mas esqueceram de pôr as tomadinhas de recarregar cristão aqui, né? Porque o cristão hoje está tão conectado, que ele tem que chegar com o cabinho aqui, clica no banco, carrega a bateria. Gente, isso não é vida cristã, não. Não é vida cristã. A nossa conexão é com Deus, pela palavra. O Espírito Santo trabalhando na nossa vida, no dia a dia. Aonde estivermos. Está dirigindo, tem comunhão com Deus. Está fazendo, lavando a louça, está carpindo lá a roça. Está no trabalho. Não importa, gente. Eu gosto daquela fala do Spurgeon que ele diz assim, eu não consigo ficar mais do que 5 minutos orando, porque é difícil. Mas eu não consigo ficar mais do que 5 minutos sem orar. Então a vida do cristão é vida de comunhão. O dia todo dia, o tempo todo. Vamos ler esse texto de 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Onde é que nós temos buscado a sabedoria? Nos livros? No mundo? Na internet? A sabedoria toda, tudo, gente, está em Cristo. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Aí tem os radicais, então eu vou abandonar todo mundo aqui, não vou fazer mais nada. Gente, não é isso. Mas a nossa energia, nosso entusiasmo está onde? Está na palavra de Deus? Está em Cristo, porque Ele é a nossa sabedoria, a nossa justiça, santificação e redenção. Os valores de Cristo estão ligados à santidade. Cristo morreu na cruz para nos tornar santos e aceitáveis diante de Deus. A graça de Deus capacita o cristão a viver a nova vida de forma que as pessoas vejam na prática a transformação feita por Cristo. Quem é que vai capacitar nós a vivermos nesse mundo de maneira santa? É Cristo. Não é por esforço. Porque se a gente começar por esforço, nós vamos cansar. É pela graça, meu irmão. É a graça de Deus agindo em nós, que nós vamos ser testemunha lá no meio político, onde tem corrupção. Lá no trabalho que as pessoas querem suborno. Né? Lá no trânsito que o cara te irrita, te fecha e quer brigar com você. Nós precisamos da manifestação da graça no dia todo dia na nossa vida. E quem vai patrocinar isso, meu irmão, não é o seu esforço. É Cristo vivendo em nós. A vida cristã é vida de dependência. Se nós não formos dependentes da graça de Deus, aí nós vamos ser os maiores frustrados do mundo, porque pelo nosso próprio esforço nós não vamos conseguir.
E aí nós vamos botar a culpa na igreja, aí nós vamos trocar de igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do bispo, a culpa é de fulano ou de ciclano. Não, meu irmão. Deus é o Deus de detalhes, nós cantamos aqui. Nós devemos investir tempo nesse relacionamento. Perdi aqui. Não. A graça de Deus, né, capacita. A graça de Deus capacita o cristão a viver a nova vida de forma que as pessoas vejam na prática a transformação feita por Cristo. Não é apenas teologia, gente. Não é apenas conhecimento acerca de Deus. Pelo contrário, falar, andar, pensar devem levar as pessoas com as quais convivemos a quererem ser como Cristo. A igreja no primeiro século, ela crescia todo dia, porque as pessoas viam a vida de Cristo neles. 120, 500, 5 mil, 8 mil, porque as pessoas viam o evangelho naquelas pessoas. E nós, eles veem o evangelho? Você, vamos ler aqui o Salmo, né? 16, 3, todos juntos. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Meu irmão, será que você é um notável do Senhor? Será que nós somos notáveis do Senhor? Notável tem a ver com ser grandioso, majestoso, como reis e príncipes, nobres ou grandes líderes. Mas também tem a ver com servo. Um servo notável é aquele que faz tudo para agradar ao Senhor. Esse tudo aqui é pesado, né? Será que nós temos feito tudo para agradar ao Senhor? Aquele texto de 1 Coríntios 1, 30 e 1. Quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, se nós fizermos isso, as pessoas vão notar em nós a diferença. Um servo notável é aquele que faz tudo para agradar a seu Senhor. Se você e eu não podemos ser como um rei, difícil, né? Ou príncipe, muito menos como um grande líder, devemos ser o melhor servo que pudermos para que o Senhor esteja satisfeito com o nosso serviço e com a nossa presença diante dele. Nós devemos fazer tudo para agradar ao Senhor, para que ele tenha prazer, alegria na nossa presença. E esse texto de Mateus 25, 21, vamos ler junto? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Imagina quando nós estivermos recebendo esse chamado. Vem cá, filho meu. Aí você imagina a tristeza daqueles que vão ver quando Cristo vai separar os bodes das ovelhas. Por isso nós precisamos de anunciar esse evangelho, meu irmão. Para aqueles que foram eleitos em Cristo, chega esse conhecimento da graça. No dia a dia, o cristão deve buscar a santidade diante do Senhor. E é isso que justamente o salmista pede. Vamos ler aqui Salmo 141, 4. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Pergunta agora é, será que nós temos comido das iguarias do mundo? Do que nós temos nos alimentado, meu irmão? Daniel e seus amigos, quando chegaram lá na Babilônia, ele falou, eu não quero essas comidas. Sabe por quê? Aquelas comidas eram sacrificadas a ídolos, eram os banquetes, eram as coisas terríveis. E ele conhecendo, ele falou, não, eu não quero me contaminar com isso. E nós? Será que nós não temos nos contaminados com essas iguarias do mundo? Gente, o pecado não é ruim não, o pecado é bom.
Qual pecado que é ruim? Porque até aquele cara que mata, ele tem prazer naquilo que ele faz. Porque o coração dele é totalmente pervertido. Por isso é que nós não podemos nos misturar, nos deixar moldar com as coisas do mundo. É por isso, meu irmão. E infelizmente, falar de santidade não é muito palatável nos dias atuais, né? Isso é complicado. Sabe por quê? Porque vai de encontro ao pecado. E como já foi dito, todo pecado é contra Deus. Normalmente ninguém gosta de ser confrontado por causa da dureza do seu coração. E o que a palavra de Deus faz é justamente isso, nos confrontar. Cada vez que nós lemos a palavra, o Espírito vai incomodar nós, para que nós andemos nessa vida de santidade. E esse texto aqui de Hebreus 4:12, vamos ler junto? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você viu por que a palavra vem confrontar o nosso coração? Porque ela sabe, porque o Senhor sabe o que passa no nosso coração, na nossa mente. O Salmo 139, né? Para onde eu vou fugir do Senhor? Ah, vou mudar lá para os confins. Pode se esconder, meu irmão. Como é que nós vamos fugir da presença do Senhor? Não existe. Não tem como. Santificação é um assunto que permeia toda a Bíblia, pois é a essência na caminhada cristã. Primeiro, é necessário o milagre do novo nascimento. E só então se inicia a santificação. Todo aquele que for regenerado será santificado. Não existe santificação para um homem carnal. Então, se você não foi regenerado, não tem santificação, meu irmão. Só vai ser santificado aquele que nasceu de novo. Não tem como. Não existe santificação para um homem carnal. Vamos ler esse texto de João 3, 6 e 7. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Dá para entender o porquê que nós temos a ênfase na mensagem da cruz, meu irmão? Porque se nós não nascermos de novo, se a vida de Cristo não for uma realidade em nós, não tem caminhada cristã, não tem santificação, não tem glorificação, não tem vida eterna com o Senhor, não tem maranata, não tem nada. O que tem é condenação, porque nós estamos, a pessoa que não está em Cristo, ela está em pecado, separada de Deus. E aí sim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu quero pegar esses dois textos aqui, Hebreus 4,14, que nós já lemos, e João 3,3. Olha aqui. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não vai ver. E sem a santificação, ninguém verá Deus. Vocês viram a importância disso, meu irmão? Aí o A.W. Pink diz assim, ó, a palavra para ver no grego é eidon, que significa conhecer ou familiarizar-se com. Santificação é nós conhecendo o Senhor a cada dia. É nós nos familiarizando, difícil essa palavra, né? Familiarizando com o Senhor. Mas como é que eu vou conhecer o Senhor? Como é que eu vou me familiarizar com Ele? Meu irmão, a palavra de Deus é o instrumento. E o Espírito Santo vai trazer essa revelação. Isaías 43:10. Para que saibais, creiais e entendais. Nós precisamos de saber. Sem saber nós não vamos conhecer. O crer é o Espírito Santo que vai
gerar em nós para crer. E depois nós vamos entender. Tem gente que começa, eu quero entender. Se eu não entender isso aqui, como é que você vai entender milagre? Novo nascimento é milagre. Não vai entender nunca. Isso é coisa de Deus. Então nós não vamos, com a nossa mente tacanha, nós não vamos conseguir. Vamos para o boletim. Na prática, como é possível a santificação? E aí? Como é possível isso? J.C. Riley, que foi o primeiro bispo anglicano da diocese de Liverpool, na Inglaterra, ele escreveu: santificação é aquela operação espiritual interna que o Senhor Jesus Cristo realiza em uma pessoa pelo Espírito Santo, quando ele chama para ser um crente verdadeiro. Eu vou ler de novo, porque isso aqui é importante. Santificação é aquela operação espiritual interna que o Senhor Jesus Cristo realiza em uma pessoa pelo Espírito Santo, quando ele a chama para ser um crente verdadeiro. Vocês viram por que nós não podemos produzir santificação? Porque é a ação do Espírito Santo de Deus. Nós não vamos produzir santificação. Podemos produzir religião. Religião é para homens aqui, ó. Religião é cuidar dos pobres, das viúvas. Então as pessoas vão enxergar. Agora, diante de Deus, santificação é o próprio Espírito Santo de Deus que vai produzir em nós, meu irmão. E é um processo. Mas aquele, não se compare com ninguém. Aquele irmão é tão santo. Não. O nosso modelo é Cristo. Nosso modelo é Cristo, não é homem. O Wildo não é o meu modelo, eu não sou modelo do Wildo. É Cristo. Nós dois temos que olhar para Cristo. Porque se nós olharmos um para o outro, vamos morrer abraçado, desanimado, triste. Porque nós somos falhos. Agora, Cristo é tudo. Em Cristo, meu irmão, essa expressão, em Cristo, no Novo Testamento aparece mais de 100 vezes. Porque é em Cristo. Em Cristo nós somos justificados, em Cristo nós somos santificados, em Cristo nós seremos glorificados, em Cristo nós temos alegria, em Cristo nós temos paz. Nossa, eu estou falando muito rápido. A Maria Helena pediu para me falar devagar. Desculpa. Em Cristo, meu irmão, em Cristo não tem outra forma, outro caminho a não ser em Cristo. Jesus morreu e ressuscitou. Justificou e abriu o caminho ao trono da graça. Olha esse texto de Colossenses 1, 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Jesus morreu por isso, para que nós estivéssemos diante de Deus. Porque ele é santo, santo, santo. E nós somos pecadores. Não há união entre Deus e o pecado. Nós precisamos da vida de Cristo em nós. Nós precisamos da santificação em nós, para que nós possamos ser aceitáveis a Deus. E isso é por meio de Cristo. Não tem outro jeito. A justificação nos leva à regeneração. E a regeneração nos leva à santificação. Não existe santificação para quem vive na prática do pecado. Não existe. Não existe. 1 João 3,6. Vamos ler juntos? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. É a palavra de Deus que está dizendo, meu irmão. Como é que nós temos andado nesse mundo? Eu tenho uma vida de pecado. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Não viu? Não conheceu? Então, nós temos que ir diante do trono da graça. Senhor, muda esse coração aqui. Eu tenho me esforçado, eu tenho feito o que eu posso, mas eu não consigo. E não vai conseguir. Nós não conseguimos produzir santificação. Santificação é obra de Deus, é obra de Cristo em nós, meu irmão.
A palavra nos adverte a andar no Espírito e a viver em santidade. Gálatas 5, 25, vamos ler? Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Porque tem muito cristão que gosta de ser crente na igreja, né? É fácil ser crente aqui na igreja, né? Todo mundo cheiroso, bem arrumadinho, né? Tem pão terninho. As mulheres colocam salto alto. Até reclamaram da areia ali, que a mulherada não pode descer ali, porque tem muita areia. Tem que fazer um limpo ali. Mas é fácil ser cristão aqui dentro, né? E lá fora? Quando Pedro estava lá no monte, ó Senhor, bom estar aqui, né? Você imagina, Jesus, Moisés e Elias. Olha que coisa boa. No monte aqui. Vamos fazer 3 cenas, vamos ficar o resto da vida aqui. Deixa o povo lá embaixo. Ué, isso é bom, gente. Aqui na igreja é bom. Todo mundo aqui, sorriso, né? Alegre, feliz. Mas o vale é lá fora, gente. É a semana. Nós temos a nossa luta, nossas batalhas ali. E nós temos que testemunhar onde? Lá. Também, aqui também. Mas lá é maior. A nossa guerra, a nossa batalha é lá. Por isso que nós precisamos de estar revestido com essa armadura. Ali que fala em Efésios. Vamos ler esse texto também de 1 Pedro 14 ao 16. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Então é para fazer o quê? Você como cristão, eu como cristão, não é para andar mais nos modelos do mundo. Ó, no antigo modelo. É para nós vivermos em santidade. Naquela época nós éramos ignorantes, nós não sabíamos que éramos pecadores. A gente ia pelo curso do mundo, mas agora com a vida de Cristo em nós, pela obra, por essa tão grande salvação, nós vemos a obra que Cristo fez, ela é tão maravilhosa que nós não podemos mais andar como andávamos antes. Tem que ter diferença, meu irmão. Se não tem diferença no cristão verdadeiro e no homem natural, para que Cristo veio aqui então? Perdeu o tempo dele. Para a santificação é necessária uma sinergia entre Deus e o homem. Deus age nesse novo homem por meio do seu Espírito Santo, capacitando, revelando e conduzindo de forma a ser cada dia mais parecido com Cristo. Esse é o objetivo final da santificação, tornar-nos parecidos com Cristo. É isso, meu irmão, que nós precisamos. Eu não preciso ser parecido com fulano ou ciclano, eu preciso ser parecido com Cristo. Por isso que o nosso modelo é Cristo. E quando nós olhamos para as pessoas, nós estamos com foco errado. De vez em quando eu vou lá no Sérgio, lá e troco o óculos, porque eu não estou enxergando direito. Mas nós precisamos de olhar para Cristo. Se nós não olharmos para Cristo, não vai haver santificação. O novo homem precisa ser despojado das obras da carne. E aqui sim, Maria Helena, eu vou falar bem devagarzinho, porque ela falou que é difícil ela traduzir. Tá bom? Então nós vamos ler com bastante calma aqui, até para nós refletirmos no que está dizendo a palavra aqui. Gálatas 5, 19 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, agora bem pausadamente, hein? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro,
como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso é sério, meu irmão? Porque aqui nesse meio aqui, ó, tem umas palavras que a gente às vezes não tem muita afinidade. Lascívia. Ah, eu não pratico isso. Lascívia, libertinagem, luxúria desenfreada, algo sem controle. Será que tem algum pecadinho aí, nesse sentido? Porfias, não, isso aí nunca vi. Sabe o que é porfia? Contenda, disputa, discussão. Aí a gente acha que o pecado é só aqueles chamados capitais, né? Pecado cabeludo. Não fica ver que pecado tem cabelo, mas o pessoal fala. Né? Aqueles pecadões, aquelas coisas que os outros veem, né? Engraçado isso, né? Mas discórdia não é. Murmuração não é, né? Está tudo na mesma sacola aqui, meu irmão. E sabe o que vai acontecer com quem pratica isso? Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É o que a palavra está dizendo. Vamos, eu tenho um outro texto aqui, mas eu vou pular ele. Como devemos andar então? O novo homem, andando no Espírito, produz fruto que seja compatível com sua nova natureza. Quais frutos nós temos produzidos? A leitura bíblica, a meditação na palavra, a oração, as intercessões, as súplicas e a comunhão com os santos fazem parte deste novo modo de viver em santidade. Essas práticas produzem uma vida de testemunho para anunciar o Evangelho por meio de ações de graça e uma linguagem compatível com a nova vida recebida. Este novo homem também é benigno, compassivo, perdoador, busca imitar a Deus. Depois você pode ler esses textos aqui com mais calma. Filipenses 1:4, 1 Timóteo 2:1, Efésios 4:32, 5, 1 e 2. Então, meus irmãos, como é que nós temos andado? Que fruto que nós temos produzido? Cabe aqui então uma avaliação, né? E uma avaliação do alto também. Uma autoavaliação e uma avaliação do alto. Senhor, que frutos que eu tenho produzido? Será que tem algum pecado que eu preciso confessar que está escondido? Que tem me afastado dessa comunhão? Que tem tirado a minha comunhão com o Senhor? Revela, Senhor. Como que as pessoas enxergam o nosso viver cristão? Quando elas olham lá para o Wildo, quem é o Wildo? Né? Quando eles olham para cada um de nós, o que as pessoas dizem? Jesus perguntou, né? O que eles dizem de mim aí? Quem diz que eu sou? E se perguntar isso de você? O que eles vão dizer? Nesse processo de santificação, o regenerado vai sofrer com as aflições. Essas vão produzir uma guerra interior entre a alma e o espírito. E isso é prova que ele está no caminho certo, pois o inimigo vai lançar seus dardos justamente naquele que caminha rumo à santificação. Satanás não vai perseguir aqueles que já são dele. Ele vai em cima daqueles que estão buscando o Senhor. Então é necessária sim uma diligência, um cuidado nessa santificação. Mas essa é patrocinada pela vida de Cristo que está sendo formada no novo homem. Todo aquele que vive na prática do pecado ficará de fora. E agora, meus irmãos, essa palavra aqui ela é bem dura. Vamos ler junto Apocalipse 22:15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Isso é sério. Então não brinque com esse assunto, com a santificação. Não flerte com o pecado. Tem muito cristão flertando com o pecado. É só um videozinho.
Recebe o vídeo e encaminha para o outro. Não é, mas é todo, lá no trabalho as pessoas também veem isso. Meu irmão, isso não é vida de cristão, não é vida em santidade. Então nós devemos brincar com esse assunto, não devemos flertar com o pecado, porque Deus é santo, santo, santo. Não deixe para depois o que precisa ser feito hoje. Não temos controle sobre o futuro. O tempo de santificação é hoje. Dessa forma é preciso uma avaliação diante do Senhor. Será que eu tenho me afastado de tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus? Isso é para nós refletirmos. Ou eu tenho caminhado para esse rumo aí? Então, após o seu delicioso almoço, após comer aquela maravilhosa picanha, né? Você para um pouquinho, na hora que você for tirar aquele descanso, reflita isso aqui. Senhor, será que eu tenho me afastado de tudo aquilo que entristece o teu Espírito Santo? Mostra para mim. Aí pode ser que alguém até faça a pergunta, tá bom, eu ouvi esse estudo, essa mensagem aqui, o que eu devo fazer? Então, o que eu peço a Deus é que o Espírito Santo incomode cada um de nós, para que nós vivamos uma vida de santificação. Como já foi lido ali, que nós vamos despojar, é deixar, meu irmão. Deixar essas coisas do mundo. Tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor. Aquilo que tem tirado o nosso tempo, que é precioso, para investir nesse relacionamento com o Senhor. Finalizando então, nós podemos orar da seguinte maneira. Senhor, revela quem eu sou. Revela se há algum pecado oculto para que eu confesse a Ti. Abre os meus olhos para enxergar essa tão grande salvação realizada por Cristo em meu favor. Espírito Santo, me ensine a viver uma vida de santificação. É isso que nós precisamos, meu irmão. Então que o Senhor abençoe a sua vida, que você reflita nesse assunto que é importante. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.